E agora, para dar sequência ao nosso evento, temos o nosso segundo painel nesse palco com o tema ESG na prática, sustentabilidade humana na indústria. Sustentabilidade humana, né? Um tema muito interessante. Quem vai trazer esse tópico para a gente é Cristina Caligares, fundadora e consultora associada da Argus Consulting. Por favor, Cristina. Você pode ficar à vontade. Eu só quero terminar de comentar. A gente estava conversando ali um pouquinho, né? Antes da Cristina começar aqui, a gente estava falando que todo dia a gente aprende alguma coisa. Você sabe que ontem aqui, na verdade, eu desaprendi alguma coisa, que um dos palestrantes falou isso, que a gente não só aprende alguma coisa todo dia, mas a gente também desaprende. Achei esse termo muito interessante, então estou compartilhando aqui com você, que já foi um aprendizado e desaprendizado aqui na nossa palestra. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. De fato, para que a gente possa aprender, a gente tem que se esvaziar um pouco. Por quê? Se eu sou uma garrafinha de água totalmente cheia, como eu vou poder absorver alguma coisa do outro? Então, eu tenho que me esvaziar para eu poder me completar com o outro. É o que eu tenho dito. Eu gosto sempre de ter uma garrafinha para poder contar isso. Ela sempre tem que estar um pouquinho vazia, sabe? Muito agradecida, pessoal, por essa oportunidade. Grazi, vocês têm um passador? Agora sim, consigo continuar aqui. Vamos lá. Muito bem. Bom, pessoal, falar de sustentabilidade humana, por que eu peguei esse tema, né? Eu venho batendo nessa tecla de sustentabilidade. Porque é um tema que todo mundo está falando, mas a gente muito pouco vê como é que isso tem impacto nas nossas vidas, né? Então, a gente vai falar do perfil do profissional da indústria 4.0, mas uma das coisas principais que eu quero trazer é essa questão de pessoas, né? Então, muito prazer, eu sou a Cris Caligares, eu digo que eu sou 3G, eu não sou 4G, eu sou 3G, eu sou gente que gosta de gente. Outro dia falaram para mim, não, você vai ser 4. Eu falei, não sei se eu vou ser 4. Eu sei que eu sou 3, sabendo que nós somos pessoas complexas, nós somos pessoas difíceis de lidar muitas vezes, mas não tem coisa mais extraordinária do que gente, né? Então, meu papel, minha missão é inspirar e apoiar pessoas. Eu digo que é apoiar, porque qualquer pessoa que eu encontro na rua, eu posso apoiar. Antigamente, eu dizia que eu queria eu queria ajudar pessoas. Aí um dia eu falei assim, não, esse verbo não é bom, eu não gosto desse verbo. Por quê? Porque me parecia que quando eu vou ajudar alguém, me parecia que eu era melhor do que aquela pessoa. E todos nós somos bons em alguma coisa. Então, eu troquei o verbo ajudar pelo verbo apoiar. Porque se alguém está perdido, eu ajudo? Não, eu apoio. Se alguém está ali e cai, eu apoio, né? Você me apoia, eu te apoio. Então, esse é o meu jeitão de fazer as coisas. Então, esse é a minha missão. E eu faço isso desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Porque apoiar, né, é algo que está nas minhas mãos e na minha decisão. Então, eu dedico meu tempo fazendo isso, tá bom? E compartilhando o conhecimento que eu tenho e, como eu disse, né, desaprendendo para poder aprender. Então, a gente aprende com todo mundo. Isso não é falácia, isso é fato, isso é missão mesmo, né? E todos nós temos que ter as nossas, né? Então, eu sou professora, amo os meus alunos, amo estar em treinamento, gosto realmente de contribuir com o que eu tenho de conhecimento. Atualmente, voltei para a academia, estou em doutoramento em liderança na Andrews University. Então, voltei aí para a sala de aula. Para quê? Para crescer mais, para trazer mais informação, para que a gente possa apoiar os outros, né? Então, é assim que eu venho levando a minha vida profissional e pessoal, porque elas não se separam. Muito bem. Falando de revoluções industriais, passamos por algumas,
né? Vocês estão bem inteirados de todo esse processo das primeiras máquinas, depois das equipes de trabalho, do início da mecanização e da industrialização, que ainda vivemos, mas de uma outra forma. Depois surgiram aí as primeiras linhas de montagem, né? Aí evoluímos um pouco mais na tecnologia e chegamos hoje na tal da conexão de máquinas e sistemas ativos em redes, mas que sem pessoas não funciona, né? Então, eu gosto de dizer que a gente simplesmente tem que dar uma olhada com mais cuidado em gente. E essa é a minha proposta, falar de gente. Então, quando eu falo de sustentabilidade humana, eu falo de pessoas, eu falo de habilidades. Então, olha só, pessoal, habilidades. Se é uma habilidade, eu posso melhorar. Isso é um ponto importante para a gente entender. Mas eu preciso estar disposto, né? E qual é o novo perfil do mercado? Bom, todos os segmentos sempre vai ter incrementos, né? Mas aqui, hoje, em função dessa indústria 4.0, o que a gente vê é que as habilidades multidisciplinares, né, a adaptação a esse momento de mudança, que é a única certeza que a gente tem é da mudança, né? E a possibilidade do senso crítico. Nós temos essa habilidade, né? Precisamos desenvolvê-la. Então, o perfil essencial é para quê? É para aproveitar os benefícios que essa automação, que essa inteligência artificial tem. Mas para que a gente possa aproveitar, a gente tem que desenvolver habilidades, ok? Muito bem. Por quê? Porque tudo precisa da supervisão humana. Que a máquina ela vai tomar a decisão que a gente comandar para ela, né? Robô não funciona sozinho. Então, vamos combinar que gente continua no centro das coisas. Então, de uma forma bem resumida, a gente traz que algumas das características desse novo perfil é a formação multidisciplinar. Então, hoje, nós não podemos ser especialistas numa única coisa e não olhar para os lados, porque podemos expandir, né? Nós também precisamos adaptar novas tecnologias no nosso dia a dia. Precisamos aprender isso. Quem não trabalha com, vamos dizer, no dia a dia, no WhatsApp, né? E existem muitas pessoas que ainda têm muita dificuldade. Então, a gente vai ver lá na frente a questão da capacitação, como é importante, ok? E a questão de tomar a decisão. Como eu disse, a máquina só vai fazer aquilo que a gente comanda ela. Então, autonomia e o senso crítico, que é exatamente nós avaliarmos o que é mais adequado para aquele momento, ok? Então, já de graça aí o perfil, beleza? Então, capacidade de adaptação a todas essas novas tecnologias aí. Muito bem. E o papel da tecnologia, gente, não tem jeito, né? Eu costumo dizer o seguinte, temos que ser aliados da tecnologia. Não adianta querer dizer, não, mas eu não gosto dela, não, ela é muito difícil, eu não preciso. Cada dia mais nós precisamos, sim. Até porque, embora nós, seres humanos, sejamos de alguma forma resistentes às mudanças, ela é a única certeza que a gente tem, que as coisas mudam e precisamos mudar, ok? Então, a tecnologia, ela traz essa... eu vejo no meu dia a dia, né? Eu produzo um texto grosseiro, muito mais rápido do que eu produzia. Então, aquela síndrome do papel em branco, ela não existe mais. Então, não é que o GPT vai fazer por mim, não. Ele vai me ajudar no começo e depois eu vou colocar as minhas ideias em cima daquilo que ele trouxe, ok? A mesma coisa acontece, né? Quando a gente está trabalhando aqui na indústria, a mesma coisa. O outro ponto é a questão da automação de processos. Ok, a gente tem que eliminar atividades repetitivas dos nossos dia a dia, porque nós somos muito mais inteligentes do que ficar fazendo coisa que a máquina pode fazer. Então, por isso que eu falo que a gente tem que aprender a lidar com essa tecnologia. Ela tem que ser nossa aliada.
até para a gente ter mais tempo para o que eu chamo de sustentabilidade humana. Outro ponto é que, hoje em dia, não tem jeito. Todo mundo tem que saber analisar dados. Antigamente, a gente achava que só o financeiro tinha que saber fazer conta. E não. Nós temos que utilizar a inteligência que temos para fazer análises para que a gente possa tomar as melhores decisões. Ok? Muito bem. Aqui eu trouxe algumas tecnologias destacadas na indústria 4.0, automação, impressão 3D, a internet das coisas, realidade aumentada, que é o que vocês têm usado aqui na indústria, né, em alguns segmentos mais, em outros menos, mas mostrando um pouquinho das áreas que podem ser do seu interesse, pensar um pouco mais para desenvolver as suas habilidades, ok? Alguns desafios que a gente tem visto aqui, e em todo desafio tem oportunidades. Então, alguns desafios. A gente tem aqui ainda, no Brasil, alguns desafios com relação à infraestrutura tecnológica. Ainda temos escassez de mão de obra qualificada. Né? Eu trabalho com vagas, às vezes, vejo o quanto tempo a gente tem uma vaga em aberto e a gente não encontra uma pessoa capacitada minimamente para uma função que às vezes não é tão complexa. Então, veja que ainda temos, sim, muita oportunidade, mas, pessoal, não é de mão beijada. Nós precisamos investir no desenvolvimento das nossas habilidades. E hoje é tão mais simples. A gente tem na internet, no YouTube, numa série. Né? A gente antigamente tinha que fazer um curso, aí não tinha dinheiro para pagar o curso. Né? E não, a gente tem aqui, por exemplo, a M-Expo é uma oportunidade de você ampliar conhecimentos. Né? Coisas que a gente, às vezes, fala, Cris, você está falando óbvio. Eu aprendi que o óbvio precisa ser dito, porque às vezes a gente não está lembrando, porque estamos tão absortos no nosso dia a dia, que a gente não percebe que nós podemos fazer um curso à distância. Olha quanta coisa boa a tecnologia nos trouxe. Né? Aí, é claro, presencial também é tão bom, né? Mas as oportunidades de aprendizado elas são maiores hoje em dia. E também um outro desafio e oportunidade, maior eficiência de produção. A gente tem maior eficiência, a gente fala muito disso na indústria, inclusive é um pontinho que eu tenho meio que né? Eu fico pisando no pezinho, porque não dá para continuar falando só de não, vamos diminuir o tempo de máquina parada, vamos aumentar a qualidade de produtividade. Espera um pouco, isso tem que continuar. Mas a gente está aqui para olhar para pessoas. Essa é a minha proposta, falar de gente. Né? Até porque um outro desafio que nós temos é desenvolvimento de novos modelos de negócio. E para que a gente desenvolva novos modelos, a gente precisa de gente. A gente precisa de gente capacitada. Né? E aqui, olha um pontinho aqui que eu trago para vocês, a questão da capacitação e da recapacitação, que é algo que eu tenho observado bastante. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, eu vou usar um exemplo simples, tá bom? Uma pessoa que trabalha com ferramentas. Trabalhava lá com ferramentas, fazendo o seu trabalho, desenvolvendo. Só que aí agora chegou a tecnologia. Ele precisa ser recapacitado. O pessoal que está entrando tem uma mente já mais digital. Eles já nasceram numa era digital. E nós, que não, digo nós porque eu sou uma X, então pedala mesmo. Né? Então, o que acontece? Eu vejo que um dos novos perfis que nós precisamos é o do recapacitado. É o do retreinado. Então, nós temos que desenvolver habilidades e continuar desenvolvendo o que muitas pessoas chamam de lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. Então, o meu papel aqui é despertar você para a sua mudança e para o seu novo.
É isso que eu quero, né? Eu gosto de falar de pessoas num mundo em que a gente fala muito de máquinas, ok? Então, a recapacitação é o aprendizado de novas habilidades. Lembra que eu falei que habilidade é algo que a gente consegue desenvolver? Então, a recapacitação são as novas habilidades que você não tem, mas que você precisa ter para poder também lidar com essa tecnologia que está aí, né? Então, requalificar, recapacitar e continuar desenvolvendo as habilidades que a gente precisa para que nós possamos ter espaço dentro do mercado, dentro da indústria, seja qual for o segmento que você esteja inserido, ok? Então, eu trago aqui alguns cursos úteis para que você possa pensar, data science, né, tecnologias na área de desenvolvimento de softwares e soluções tecnológicas, né, metodologias ágeis, que são muito utilizadas aí no segmento industrial, né, conhecer um pouco de BI, que é a Business Intelligence, né, banco de dados. Mas Cris, está tão longe da minha realidade. Escolhe um, experimenta. Olha no YouTube, né? Você vai começar a se interessar, né? A gente não chega à letra Z sem passar pelo A, E, O, U. Então, tudo que a gente começa nos causa estranheza. Mas, com o passar do tempo, a gente consegue ir se familiarizando, ok? Então, meu papel aqui, como eu disse, é estimular você, é apoiar você nesse despertar do seu olhar para você mesmo, ok? Eu trouxe aqui um dado que me deixa um pouco preocupada, que é o apagão profissional e o apagão de liderança. Eu peguei essa informação no GEM. 70% dos profissionais de RH acreditam que não tem pessoas certas para conduzir empresas no futuro. Olha que problema a gente tem aqui, né? 14% indicam que 14% indicam que acreditam ter as pessoas dentro da empresa. Ali saiu internamente 2 vezes, perdão aí, tá bom? O estudo indica que em 2030 nós teremos falta de talento humano e será da ordem de 85 milhões. Gente, isso é muito preocupante. Quando eu olho assim, me assusta, né? E 45% das empresas, olha aí, não tem programas para encontrar novos líderes. Quem sabe esse líder não é você? Se você desenvolver habilidades, se você se mostrar interessado, né? Então, oportunidades, elas existem, mas nós precisamos estar atentos. 34% dos empregados dizem que não querem ser gerentes. Vamos entender por quê. E 39% dos empregados não querem ser promovidos. Aqui, pessoal, nessa questão dos 34, perdão, e dos 39, a gente está falando da geração nova. Então, a gente tem um papel muito importante, os líderes de agora têm um papel muito importante, né, em despertar nessa geração que está aí o desejo de serem líderes e gerentes. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos com perfis de liderança ainda muito autocráticos, muito mão de ferro, muito manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou fruto dessa geração, tá bom? Eu sei como é um chão de fábrica, eu sei que a gente precisa ter, né, processos muito bem alinhados e tal, mas a gente precisa começar a ter um olhar humano para as pessoas. Ser com os outros o que a gente de fato quer que sejam conosco. Isso é um grande desafio. É muito fácil falar, mas eu vejo um grande desafio de, no calor das coisas, ter inteligência, ter gestão emocional suficiente para não bater na mesa. Ok? Então, é só um despertar aqui que eu trouxe. Eu também trouxe essa informação aqui para vocês, ó. Olha que interessante. Ali não dá, ali acho que está bem. Ali o azulzinho é agricultura, o laranja é indústria
E o cinzinho é serviços. Olha o que está acontecendo. A gente está tendo uma crescente, né, uma demanda muito grande de pessoas na área de serviços. Isso pode causar um bom impacto na área da indústria, ou já está causando, ok? Então, é muito importante a gente entender que aqueles 85 milhões lá, muita coisa, até depois da pandemia, cresceu demais na área de serviços. Inclusive, eu passo na rua, assim, eu fico meio assustada, como tem empresas na área da beleza, e serviços, a área da saúde está explodindo, né? Então, a gente vai vendo aí a escassez de mão de obra para onde ela está indo. O outro ponto, olha aqui que interessante, estamos, principalmente no Brasil, ali eu tenho Mundo e Brasil, a gente está tendo menos nascimentos, as pessoas não estão tendo filhos. A gente sabe do envelhecimento da população. E isso também gera um impacto, porque nós queremos viver mais tempo, mas a gente não vai ter gente trabalhando. Então, além do que, tem outras consequências disso aqui, tá bom? Que é a questão de cultura e tal, mas esse já é um outro assunto. Mas é importante a gente entender como a demografia também tem afetado o nosso dia a dia. O quanto as decisões de não termos filhos também está afetando, que é uma mudança da sociedade. Fazer o quê? Né? Escolhas individuais, mas que tudo traz consequência, traz, né? E o outro aspecto é a questão da velocidade da mudança do ambiente das empresas. Muda-se muito rápido, né? A tecnologia faz essa mudança muito rápida. A gente precisa de talentos, a gente precisa de pessoas. A gente precisa que a velocidade seja uma, mas se a gente não encontra pessoas, a velocidade não acompanha. Então, não adianta falar assim, não, vou abrir uma empresa e vou fazer assim, e a indústria vai acontecer assim. Sem gente, não vai. Ok? Então, talento e tecnologia juntos são as principais causas das mudanças e das não mudanças. Por quê? Por que a gente muda a tecnologia? Para pessoas. Né? Então, a gente não muda, enfim, para o cachorrinho do vizinho. Tudo que a gente desenvolve é para que nós mesmos, seres humanos, utilizemos. Óbvio. Então, é muito importante a gente, mais uma vez, reforçar essa necessidade de desenvolver talentos. E, muitas vezes, vocês têm talentos e que vamos jogar a preguiça fora. Vamos começar. Não, mas eu já cheguei na idade tal. Opa. Nada disso. Né? A gente ainda tem muita coisa para fazer. Gente, experiência que a gente tem colocada. Olha, eu vou falar isso de uma forma muito, como eu posso dizer, não quero me parecer arrogante, ok? Mas eu sei exatamente o conteúdo que eu tenho para entregar. E às vezes eu paro perto de uma empresa que, por algum motivo, rejeitou aquela proposta, né, ou que eu passo num determinado prédio, eu falo assim, que pena que você não me tem. Então, por isso que eu tive o cuidado. Por quê? Porque eu não vou oferecer meus serviços para uma determinada empresa que eu não tenha capacidade. Mas eu sei em que ponto, efetivamente, eu posso contribuir com a sua empresa. E vocês também têm isso. Né? Então, a gente pode, de uma forma muito realista, saber no que de fato você é bom, no que de fato você pode desenvolver mais talento para entregar. Porque, gente, quando você vai numa empresa, você entrega, faz diferença na vida das pessoas, como eu disse para você que eu tenho como missão apoiar pessoas. É assim, é algo que você dorme com um senso de realização tão grande, que me faz um bem tão grande. E olha, você sabe, a gente pega avião, a gente vai, a gente sai da nossa casa, né? Enfim, é muito importante a gente ressaltar a importância das pessoas nas empresas, né? Então, façam das pessoas prioridade, de fato. Não apenas
É porque é ESG. Eu não estou diminuindo o ESG. Eu apenas estou trazendo o ESG para a melhor parte, que é as pessoas, ok? Então, aqui, só dando uma resumida, razão para as carências de profissionais e a dificuldade de atração e de retenção de talentos, ok? Porque uma coisa é eu atrair você e outra coisa é eu reter você. Então, falta de reconhecimento. Então, se você é líder ou se você tem um colega, reconheça seu colega também. Outro dia eu fiz uma atividade numa empresa que eu fui, de um colega reconhecer o outro, foi tão rica, né? Outra coisa, converse sobre responsabilidade com o seu liderado, com o seu colega. Responsabilidade para poder você dar autonomia. Não é só dar, a pessoa tem que entender o que é a responsabilidade dela, né? A falta de capacitação, como já falamos, e a falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A gente sabe de burnout, a gente sabe de uma série de coisas, né? E também, um outro ponto é a mudança da expectativa, né? As pessoas mudaram, que a gente precisa entender isso. Muito bem. Então, mais uma vez, né? Quando eu falo de sustentabilidade humana, o que eu estou falando? Por que, Cris, o que tem a ver esse piloto aí, né? Com esse ET tecnológico? É que quando vocês devem conhecer a Ituran, eu não estou fazendo propaganda da Ituran, ok? Mas quando a Ituran veio para o Brasil, eu tive o prazer de trabalhar naquela empresa, né? Trouxemos a tecnologia israelense para rastreamento de veículos aqui no Brasil, e nos anos 2000, já faz alguns anos, e, na verdade, nada mais é do que uma caixinha preta. É uma caixinha preta. Só que qual é a importância dessa caixinha preta? Ela foi desenvolvida para encontrar o piloto israelense em situação de combate no meio de uma floresta. Por isso que ele é tão eficaz e eficiente. Então, qual é a grande sacada? Por que eu trago isso para falar? Porque, na verdade, gente, o importante aqui era o piloto, não era o avião. O avião, a gente arruma outro. E como é que eu capacito um piloto 30, 35 anos para ele poder operar? Entende? Então, eu fui trabalhar em Ituran porque me fascinava essa questão de eu colocar um equipamento num carro para proteger a pessoa que estava dentro, quando eu colocava um botão de pânico, por exemplo. Então, o fundamental eram as pessoas, ok? Então, aqui eu tenho tecnologia que gera, obviamente, economia, que gera melhorias para a nossa sociedade, mas que, no fundo, está ligada a gente. Então, a minha toada sempre vai ser gente. A gente tem aqui os avanços, né, de moeda, de máquinas, agora tem dinheiro digital. Tecnologia tomou conta da nossa vida. A gente não vive mais. Né? Pessoas estão nos assistindo do outro lado, do mundo, talvez, em outros estados, nos seus escritórios, por conta da tecnologia. E todos estão me ouvindo em função de tecnologia que a gente está implementando aqui, usando. Mas para quê? Para a gente, obviamente, fazer sentido, né? Falar com pessoas, ok? E, por outro aspecto, qual é a preocupação que isso nos traz? Né? Tudo que a gente avança muito, tudo que é muito rápido, tudo que mexe conosco, ele tem efeito positivo e negativo. Então, a gente tem as coisas boas e a gente tem as coisas que nem sempre está sendo utilizada da forma adequada. Né? Então, por isso que eu trouxe assim, uma imagem para você ver todo mundo muito feliz, muito alegre, e outro um grupo que, na verdade, está achando meio que é um avestruz, ou sei lá o quê, né? Que está simplesmente fora da realidade. Então, essa é a nossa preocupação, ok? Então, o importante a gente entender é o seguinte, a gente não pode continuar sem manutenção. A gente não pode continuar com o circuito sobrecarregado como a gente está. Né? Então, agora entrando no ponto mesmo de pessoas, nós estamos trabalhando, né, com exaustão, estressados, fora da casinha, que eu chamo, a gente está fora da casinha, né?
achando que a gente vai carregar o mundo nas nossas costas, né? A gente tem as metas, eu sei que tem, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio. Por quê? Porque não adianta a gente viver muito se a gente não vai viver bem, né? A gente fala muito de expectativa de vida que está aumentando e tal. Tá bom, mas como é que a gente vai chegar lá? Em que condições a gente vai chegar? Isso é extremamente relevante, ok? Então, eu trago a proposta de nós buscarmos equilíbrios através de escolhas conscientes e coerentes. Eu estou falando de coerência. O que você anda fazendo que é coerente, né? Então, assim, é ver, fazer e obter. Eu tenho que parar para ver o resultado que eu estou tendo das coisas que eu estou fazendo. Então, eu tenho que parar. Veja. Faça de forma diferente. E faça uma nova medição, que é o resultado. Gostou do resultado? Melhorou. Então, vê de novo. Vê de novo para você fazer de novo diferente. Até que você encontre o resultado que você está buscando. É um mantra, né? Ver, fazer e obter. Ver, fazer e obter. Porque muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Então a gente pode começar pelo simples. E a visão, ela nos leva a como eu quero chegar lá na frente. Né? Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas necessidades? Né? Quanto tempo eu quero permanecer como eu estou? Eu estou estagnado? Eu preciso desenvolver habilidades? Isso é sustentabilidade humana. E aqui, gente, um detalhe. É a gestão pessoal. Não é gestão de pessoal. Eu não estou falando com o RH. Eu estou falando com você. É gestão pessoal. Como você está? Você é sustentável? Você está bem? Como é que está sua mente? Como é que está seu organismo? Qual foi a última vez que você passou num check-up? Quantas horas você tem dormido? Qual é a qualidade de sono? Outro dia eu estava estudando sono e eu aprendi que insônia também é aquele sono que você parece que não dorme, aquele sono muito leve, que também se chama insônia. E eu não sabia. Né? Se você não sabe a respeito de sono, busca higiene do sono no YouTube, dá uma estudadinha aí. Talvez você possa fazer algumas coisas muito simples para você, tá bom? Então, quando a gente fala de gestão pessoal, a gente está falando de uma série de coisas. Aprofundar o seu autoconhecimento, ou seja, você olhar para você como uma pessoa única e extraordinária. Eu vou repetir. Você é único, não tem outro igual a você. Nem se você for gêmeo, ninguém é igual a você. Eu gosto muito de pensar nisso. Eu gosto de pensar que somos pessoas únicas. Então, o papel que eu posso fazer, só eu posso fazer. Parece meio clichê, né? Mas não é. É um fato. É verdade. Aí você, através do seu autoconhecimento, você avalia quais são as novas competências comportamentais. Lembra? Que a gente busca pessoas técnicas e pessoas com habilidades relacionais. Muito bem. Aí você entende como é que você pode equilibrar essa questão emocional. Eu sou muito irritadiço, né? Eu sou impaciente, né? Então, como é que eu vou fazer para evoluir aí, ok? Olhar e ver quais são os princípios de bons valores e princípios éticos que você quer colocar no seu dia a dia. Cris, eu dei umas escorregadas aí no tomate. Todo mundo escorrega no tomate. Mas a gente pode se levantar e refazer. E muitas vezes a gente tem que ir lá se retratar com alguém, pedir desculpas.
Ah, mas a pessoa não vai aceitar. Problema dela. Resolve você com você. Porque isso vai te gerar uma melhor saúde. Eu estou falando de sustentabilidade humana. Então, você equilibrar, né, atuar, equilibrando a ética, né, sendo uma pessoa mais tranquila, vivendo a vida com menos velocidade e com mais eficiência. Né? Não adianta você ficar fazendo muita coisa, precisa fazer coisa que dá resultado e que dá o resultado que você espera. Ok? Outra coisa, você aprender continuamente. Né? Aqui eu estou elencando aquilo que eu já falei no passado, né? Ainda há pouco. E buscar o seu ponto de diferenciação. No que você é diferente? Né? Porque somos pessoas extraordinariamente diferentes. Qual é a tua entrega diferente? É isso que eu estou propondo. Ok? Então, para isso, você precisa, na minha forma de ver, de autogestão. Porque tem um segredo aqui. Ninguém gere ninguém. Você pode liderar pessoas, você pode inspirar. Mas gerir, só existe uma pessoa que se gere, você mesmo. Você não gere colegas, você não gere as pessoas, você gere coisas e processos. Ok? Então, quando eu falo de autogestão, eu estou falando de mente, eu estou falando de corpo, eu estou falando de espírito e eu estou falando de relacionamentos, ok? E também, para que você possa liderar pessoas, você tem que estar com aqueles 4 pontos equilibrados, ou pelo menos sendo olhados, e fazer com que o seu liderado também se veja como uma pessoa. Então, você tem que apoiar o seu liderado nessa trajetória. Você deve desenvolvê-lo para que ele também desenvolva. Um dia, eu trabalhava numa empresa de saúde, eu estava na avaliação de desempenho, o diretor falou assim para mim, quais são os seus planos para os próximos 3 anos? Eu falei, sentar na sua cadeira. Ele falou assim, você ficou louca? Eu falei, não. Você que tem que estar querendo sentar na cadeira do presidente. Se você não está, problema seu. Eu vou sentar na sua. Simples assim. Então, eu queria sentar naquela cadeira. Entende, gente? Então, não é que todo mundo vai sentar na cadeira, mas alguém vai sentar na cadeira. E se você quer sentar naquela cadeira, você precisa fazer por onde, não é só querer. Tem uma trajetória e não é um caminho árduo, gente. Né? E olha que uma mulher falar isso para um engenheiro, né? Desde aquela época eu já gostava, né, de falar para os engenheiros, né? Provocar, digamos assim, de uma boa forma. Enfim, é isso. Então, só para ilustrar, fato real, infelizmente essa pessoa não está mais entre nós, mas foi uma boa conversa que tivemos. E quando eu falo de energizar positivamente, eu estou falando de você ter um senso de um astral legal, entendeu? Não é estar o tempo inteiro sendo duro. É isso que eu estou querendo trazer. Né? É levar a vida com mais leveza. Porque, no final das contas, qual é o legado que você vai deixar? Qual é a marca que você vai deixar no outro? Para que deixar marcas que são arranhões e arranca-rabos, né? E aí, arranca-rabo é só uma metáfora, tá bom? Ninguém aqui está chamando ninguém de bichinho, não é isso, tá bom? A gente tem que ter cuidado com tudo que a gente fala, né? Eu costumo dizer que o mundo ficou meio chato, mas tudo bem, vamos lá. Outro ponto é empoderar os times, né? Saber, falar, olha, pessoal, o gol é lá, vamos jogar para lá. Preciso de cada um na sua posição. Eu gosto muito eu não entendo nada de futebol, mas eu admiro muito a questão de cada um na sua posição, no seu papel, o técnico, a pessoa da nutrição, a pessoa que arruma o uniforme, sabe, o gandula. Eu acho muito interessante o cara que vai lá e corta a grama do estádio. Eu acho isso muito interessante, onde cada um no seu papel, a coisa funciona, sabe? E outra coisa é gerar um ambiente estável. Para que as mudanças aconteçam de uma forma mais tranquila. Parece que a gente faz meio que um cavalo de batalhas. E isso desestabiliza a gente. E isso não é sustentável, a gente não aguenta.
A nossa mente funde, a gente não fica legal, né? Então, eu chamo ali de H2H, é humano para humano, que é o que eu chamo de 3G, né? Puxando a sardinha para o meu lado, gente que gosta de gente, 3G, né? Então, voltando à questão da gestão pessoal, é a sustentabilidade do ser. Um ser modelo único, um ser série especial, um ser que tem uma versão extraordinária, como eu já disse. Uma pessoa que é autorresponsável, uma pessoa que sabe quais são os seus limites e as suas atitudes, né? E que deixa, sim, sempre impressões digitais nas pessoas e por onde passa. Mas que essas impressões são únicas. Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado para lidar com o outro, né? Então, eu trago novamente ali no corpo, né? Como é que você dorme, como é que você come, como é que você gerencia seu estresse, como é que você cuida dos seus relacionamentos, como é que você se desenvolve, como você tem desenvolvido as habilidades, né? Porque o profissional 4.0, da indústria 4.0, que está sendo requisitado, ele é composto, ele é definido como um trabalhador, como uma pessoa como eu e como você, que tem que ter habilidades técnicas, mas tem que ter habilidades socioemocionais, emocionais e comportamentais. A gente fala disso toda hora. Mas será que já virou uma palavra que a gente não percebe e que a gente está deixando passar, né? Então, para lidar com inovação, para lidar com tecnologia, né, para utilizar sistemas inteligentes, a gente precisa dessas habilidades, ok? Muito bem. E, além disso, a gente precisa de coragem. A gente precisa de muita resiliência. Eu falei, gente, né, para sentar na determinada cadeira, para chegar num determinado patamar, a gente precisa de muita resiliência, porque vai ser muito revés. A gente não vai acertar de primeira, a gente não vai aprender as tecnologias rapidamente do que a gente precisa, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas para ter tempo, para poder investir tempo em coisas que a gente precisa, né? Não é rapidinho, não é num estalar de dedos, não é. A gente vai precisar, sim, de criatividade também para imaginar onde nós queremos chegar, né? E, principalmente, eu vejo confiança. Eu estava falando com vocês que eu voltei para a academia, né? Que eu estou fazendo doutoramento em liderança. E a minha tese de doutorado, ela se baseia em liderança transformacional e confiança. Chegou um dia que eu comecei eu digo que os meus olhos se abriram e eu comecei a perceber o quanto a confiança é importante nas nossas vidas. Vamos pôr um freio de um carro, gente. Você bota a tua família toda lá dentro e desce uma ladeira, uma ribanceira. A confiança que a gente tem que ter naquele equipamento. Aqui eu tenho um copo de água. Você bota para dentro do seu organismo. Qual a confiança que você tem? É preciso confiança. Mesmo que nós já tenhamos passado por dissabores na área da confiança. A gente pisou no tomate com alguém e alguém pisou no tomate com a gente. É possível reconstruir confiança. Se é porque o seu líder anterior não era um líder confiável, que esse agora vai se comportar de um mesmo jeito. Não se permita ser estagnado por uma experiência negativa. Busque ajuda. Busca um coach, uma mentoria, uma pessoa confiável, alguém que pode te ajudar nesse desenvolvimento, um colega confiável. Olha aí, confiável, né? A gente não tem jeito. Mas nós não podemos deixar de assumir
novas posições. Não podemos nos permitirmos estagnar a nossa trajetória porque nós tivemos experiências que não foram tão positivas. A gente, sim, precisa aprender até com aquilo que nos causou dor. Essa é uma proposta. Eu não estou dizendo que ela é fácil, mas eu estou dizendo que ela é necessária para avançar. Porque muitas vezes eu vejo muitos empresários que, por conta da dor, se tornaram pessoas de extrema significância num determinado mercado. Veja as pessoas que vêm de outros países para cá, os refugiados, né? Você vê fundadores de empresas, né? Na área da indústria a gente tem inúmeras. Vieram para o Brasil e fizeram um império. Mas eles vieram porque queriam? Não, eles vieram porque o país deles estava destruído pela guerra. Porque da desesperança nós podemos reconstruir. Cris, você acha que o mundo é cor-de-rosa? Gente, eu costumo dizer que o mundo é da cor que a gente pinta. Você pinta da cor que você quiser. Ele é seu. O meu não é rosa, eu gosto muito de azul. Mas cada um escolhe o que quer. Mas importa que a gente enfrente, tá bom? Eu quero convidá-los agora a assistir um vídeo que eu trouxe para vocês. E que vocês se vejam, a pessoa que está ali, ser você. Podemos? Sonhar. Erguer-se. Romper. Criar. Movimentar. Agir. Você realiza quando decide desenvolver, ampliar, comandar, superar, diversificar, reativar. Você em vários papéis, em várias direções, diversificar, reativar, romper, se proteger, rompa obstáculos, transponha, crie, gere novas utilidades, envolva-se, supere-se. Veja como é possível um simples toque, você consegue fazer muitas coisas em várias direções diferentes. O progresso depende da sua ação. Absorva, haja, devolva ao mundo aquilo que ele te dá. Um simples toque e tudo muda. O progresso está na sua mão. Veja como um simples toque e tudo se transforma. Cenários novos. Você em vários papéis, atuando em várias direções. Superação, movimento, evolução. Vá, siga avante. Você consegue fazer muitas coisas. Construir, superar-se. Realizar é humano e você é a parte mais importante. Sonhe e realize. Novo ciclo, novo cenário, novas mudanças. Você, a parte mais importante do processo. Em resumo, pessoal, a sustentabilidade humana ela é crucial, já que pessoas é
a parte mais importante. Impulsionar as mudanças depende de nós. Não só para as empresas, para as organizações, mas principalmente para as nossas vidas. Nós precisamos, sim, continuar desenvolvendo habilidades, né? E o primeiro passo é o mais importante. Eu costumo dizer que depois do primeiro passo, os 30 primeiros dias, né? Porque nós muitas vezes temos hábitos que estão muito incrustados em nós e a gente precisa quebrar, romper esta barreira para refazer o hábito. Tá? Então, mas persista, implementando novos hábitos mesmo. Monte uma estratégia, monte um plano, monte um prazo. Coloque data, dia, mês e hora, onde você vai alcançando. É muito importante a gente olhar para trás e ver o nosso progresso. O que a gente não coloca a data, a gente não faz. O ser humano é assim, não, amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Né? Eu atendo pessoas, eu sou coach mentora já desde 2006. Eu tenho uma coach minha que fala assim, quando ela conhece uma outra coach, ela fala assim, a Cris já te mandou botar data? Põe data. Ela fala assim, põe data. Porque se a gente não bota, a gente não olha como uma meta, como um objetivo. Nós precisamos trabalhar fechando ciclos. E a cada ciclo, comemore. Né? Não importa se o passo é pequeno, importa dar passos consistentes, evoluir, crescer, sabe, todo dia. É você quem vai medir o seu resultado. A responsabilidade é sua. Não é para prestar conta para o outro. Embora seja importante você ter alguém, né, um prestador de contas. Eu tenho uma pessoa que às vezes eu ligo para ele, ou às vezes até ele me liga, ele fala, Cris, prestação de contas. Perfeito. O que você anda fazendo? O que você não fez? Como é que está seu planejamento? Então, é muito importante, né, nós estarmos atentos a nós mesmos. Né? Estar saudável leva à sustentabilidade. Né? E isso é importante para que a gente possa, sim, atender às necessidades das organizações e da indústria 4.0, enfim, do mercado de uma forma geral. Eu trago aqui uma dica de um livro, né, caso alguém tenha interesse, é um livro novo. Não sei se ele já está traduzido para o português, mas ele mostra a junção da inteligência artificial, né, falando de conselhos cruciais para ajudar você a enfrentar esse desafio. É um livro novo, mas tem muita coisa boa na internet, tá bom? O que importa é você estar em movimento, é você sair de onde você está e, eu costumo dizer assim, você está num ponto atual, um estado atual, e você precisa chegar a um estado desejável. Então, marca esse estado, monta o teu plano e vai adiante, olhando os 4 fatores, físico, mental, relacional, espiritual. Tá bom? É desta forma que eu agradeço a oportunidade e espero que vocês, em breve, olhem para as suas condições e falem assim, hoje eu estou melhor do que eu estava ontem. Tá bom? Muito agradecida. Um grande abraço e até breve. A gente tem um tempinho ainda. Alguém tem alguma pergunta? Querem fazer pergunta? Tudo ficou muito claro? Uma pergunta? Vamos lá, Cris. Agora que começa o desafio. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, primeiramente, parabéns, Cris, pela apresentação. Super interessante e atual, né? Um dos desafios que a gente tem, eu acho que os colegas devem ter algo bem parecido, a turma que está chegando agora no mercado, ela tem algumas características que aqui no profissional 4.0 ela não preenche na sua imensa maioria. Resiliência, por exemplo, né? Confiança. Como a gente pode ajudar essa nova geração, essa nova leva de profissionais a ter a sua sustentabilidade pessoal, né? Como que eu faço a gestão dessas pessoas para que elas sejam gestoras pessoais de si próprias, obviamente, né? Ô, Cris, antes de você começar o desafio, né? Porque a pergunta dele, acho que você vai precisar de mais 1 hora, tá? A gente não tem esse tempo, mas por favor. Desculpa seu nome? Igor. Igor, o que você traz, eu ouço todo dia.
Nós temos, sim, um desafio, porque estamos com 4 gerações, né? A gente, na verdade, a gente fala muito da geração nova, mas a gente também tem que olhar para a geração como a minha, que também tem desafios, né? A mentalidade, ela é diferente. A mentalidade da geração nova é totalmente diferente da mentalidade das outras gerações, né? Então, a gente tem aqui um grande desafio, que é a questão da mentalidade, que é o que eu penso a respeito de, né? Essa geração nova, eu vejo algumas coisas interessantes nela, ok? E eu tenho me aproximado dela, eu tenho esse hábito de sempre me aproximar. Então, a forma dela pensar, ela não tem interesse nenhum em ficar muito tempo numa empresa, ela nem sempre ela se vê uma gestora, não quer ser líder, né? Porque viu o pai e a mãe serem mal tratados por antigas formas de gestão, né? Então, como fazer esse pessoal mudar? Bom, mudar é algo pessoal. O que a gente tem é como estimular uma conversa. Então, a única forma que eu vejo é que a gente traga essas pessoas para a conversa. Não tem jeito. O ser humano, ele é relacional. Então, precisamos promover, por exemplo, um congresso. Por que a gente não traz as faculdades para dentro dos congressos? Olha, aulas presenciais, aulas aqui dentro. Vamos conversar, vamos debater, vamos entender como é que é a cabeça do X, como é que é a cabeça do Y, como é que a gente pode interagir junto. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala assim, a gente não pode massificar. Nem todos da geração nova são iguais, né? A unanimidade, ela é burra. Eu tenho algum autor que já disse isso. Então, eu vejo que a única forma que a gente tem é de promover conversa. Não tem jeito. E eu não vou fazer um resultado de feito mais nada. Não vou. Eu vou ter que tratar aqueles que estão ao meu alcance. Então, se você trata os que estão ao seu alcance, eu trato os que estão ao meu alcance, a gente vai, é um efeito de formiga, não tem jeito. Eu não vejo um modelo que tem como impactá-los, sabe, de multidões. Mas é mostrando realmente, fala, veja bem, vamos experimentar? Vamos conversar? Vamos experimentar? Né? Eu não vejo outra saída a não ser conversar, comunicação. E a mentalidade, como eu disse, ela é individual e a gente vai ter que enfrentar. Não tem fórmula de bolo. Não vejo uma fórmula de bolo. Eu não sei se eu respondi a tua questão, mas é algo que não... A gente vai ter que seguir dia a dia, experimentando um pouco aqui, um pouco ali, mas eu vejo que tem que trazer para a conversa. Eu vejo que eles têm que estar aqui, eles têm que ouvir, sabe, de forma respeitosa. Nós ouvirmos eles de forma respeitosa e eles também nos ouvirem, entendeu? Não tem jeito, é diálogo. Não tem jeito. Agora, expectativas todos vamos ter e elas não são iguais, nós somos diferentes. Agora, tem um meio do caminho? Tem como olhar as qualidades que eles têm? Você vê, ó. Minha geração. Quando eu era jovem, o tiozinho se aposentava aos 50 e deixava a vaga para mim. Eu não parei. A geração teve que correr atrás. Eles também são, de certa forma, entre aspas, uma vítima do próprio sistema. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou colocando eles na caixinha do coitadinho, não. Eu estou querendo dizer que mudou. Então, eles tiveram também muitas coisas que para eles foram mais desafiadoras em alguns aspectos. Então, toda geração tem coisa que ela favorece e tem coisa que não favorece tanto. Então, tudo isso precisa ser conversado na minha forma de ver, né? E trazer para a conversa. Eu tenho muita vontade de trazer as faculdades, né, as salas de aula, para conversar dentro dos congressos, setorizados mesmo. Porque eu acho que assim a gente vai poder entender um pouco mais como eles pensam, né, quais são de fato as expectativas dentro da região que a gente tem acesso.
Porque a gente trata muitas vezes, a pesquisa não sei onde fala de... Ok, mas o que o pessoal que está dentro do meu alcance, dentro da minha zona de ação, pensa, entende? Então, promover visitas a fábricas que a gente não promove mais, abrir as casas, abrir as portas. Só que a gente vive premido pelo tempo, pela meta, pelo objetivo. O líder não tem tempo de liderar, não tem tempo de fazer uma série de coisas. E isso tem consequências. Então, eu vejo por aí.